Certo, pessoal, seguinte, hoje vai ter trocação direta entre Neji versus Rock Lee ali na fase final dos exames Chunin. Eu trouxe aqui pra vocês uma fã animação, não esqueci agora o nome do canal, mas inclusive se você quiser ver ele na íntegra, vai estar o link na descrição aqui. E aí eu trouxe o Neji versus Rock Lee, e de acordo com o decorrer do vídeo, eu vou levantar os meus pontos de quem eu acho que vence, ainda mais levando em consideração, pô, o Neji, que era considerado um gênio ali do clã Hyuga, mesmo tendo vindo do clã ramificado dele, do clã secundário. Podemos dizer que Neji é o talento em si, o talento nato. E o Rock Lee, por outro lado, que é o puro esforço. Então, só na base do trabalho duro. Pra você que é novo no canal, me chamo Davi. Sem mais enrolação, bora reagir aqui a esse vídeo, beleza? 全身64個の転結をついた。お前はもう盾もしねえ。Aqui eu já peguei a referência. Esse aqui me lembrou uma cena lá do anime que quando o Lee e o Neji se enfrentavam, o Lee era o saco de pancadas do Neji. 自分に自信がない。いつも劣等感を感じて O Neji já mandou, meu taijutsu é superior ao seu, Lee. いる。だから下忍のままでいいと思っていた。しかし中忍試験は3人でなく O clã Hyuga tem o melhor taijutsu dentro da aldeia da Folha. Tem isso, o taijutsu do Neji pro Rock Lee difere muito. Visualmente falando, o taijutsu entre os dois aqui, o mais bonito de se ver na hora do combate corpo a corpo é do Rock Lee. Visualmente, o do Neji não é tão agradável assim. No entanto, de forma gradual, os efeitos em cima do oponente vai sendo evidenciado. Enquanto o taijutsu do Rock Lee é destruição bruta e tal, causar contusões, fraturas, etc. O do Neji é causar danos aos órgãos internos. E o próprio Kakashi lá no clássico diz que se você pode ser o ninja mais forte que for, não tem como você treinar os seus órgãos internos. Então, o ponto do Neji aqui é se o Rock Lee for pego pelo punho suave, putz, cara, é ruim, porque como é que ele vai acessar os portões internos dele? Bora continuar. 登録できない。この試験をいやいや受験しているのが事実だ。 Seu destino a perder aqui. It's your loss. それはたくさんの大切な人を守る時じゃないとダメだって。よーし Alright, now I can move easily. Tudo certo, agora eu posso me mover com facilidade. Aqui eu não sei, o Lee tirar os pesos pra mim não faria diferença pro Neji. Pra vocês terem noção, quando o Neji tava observando a luta dele do Rock Lee versus o Gaara, quando o Rock Lee tava com os pesos e quando o Rock Lee tira os pesos, a expressão do Neji ao olhar pra aquilo não foi de reação de surpresa e tal. No momento que realmente ele fica surpreso é quando o Rock Lee acessa os 5 portões, que até aí ele ativa o Byakugan e fala, esse realmente é o Lee? Desde quando? Então, esse foi o momento que ele ficou surpreso. Agora, o Rock Lee, ele com os pesos na perna, e sem os pesos na perna, pro Neji não faria total diferença. E se a gente for pegar os dois personagens, o que é que o Rock Lee tinha mostrado até ali? Só os 5 portões internos. Então, ele conseguia acessar até o portão do limite. E o que é que o Neji já tinha na fase final? Ele tem o Byakugan, que é a Kekkei Genkai do clã Hyuga. Ele tem o punho suave, ele tem o 8 trigramas e 64 golpes, e ele também tem o Hakeshou Kaiten, que no caso é o rotação. Ele tem técnica de defesa para os ataques do Rock Lee, então ele vai conseguir repelir os ataques do Rock Lee com rotação. Ele tem técnica de ataque, que no caso é o punho suave, também o 8 trigramas e 64 golpes, porque se o Rock Lee for pego ali, ele vai estar acabado, vai estar ferrado. Mas, vamos lá, como é que eu veria a luta? Aqui o Rock Lee já tirar os pesos, pra mim não vai fazer diferença. A velocidade em si, o Neji vai dar conta de conseguir acompanhar os movimentos e tal, então o segredo pro Rock Lee vencer do Neji vai ser ele acessar os 5 portões internos. Essa é a carta na manga que ele tem que tirar pra poder vencer do Neji. O que o Guy fala lá no clássico, no anime, no mangá, é que a chave pra vencer o Neji é a velocidade, ou seja, tem que ter uma velocidade sobre-humana. E aí o Rock Lee conseguiu acessar essa velocidade sobre-humana lá na luta contra o Gaara, que pra mim, pô, é uma das melhores lutas do clássico, pode estar também ali no meus top 5 dentro da obra de Naruto. Só que a questão é porque nessa fase final, eu não vejo o Neji já dando essa liberdade toda, ainda mais sabendo que o Neji viu o Rock Lee mostrando essa habilidade na luta contra o Gaara. Eu não vejo ele deixando essa liberdade toda pro Rock Lee acessar. E lembrando que também leva tempo, então leva tempo pro Rock Lee tá acessando os 5 portões internos, não é algo que, tipo, ele pega do primeiro e já vai pros 5 de forma instantânea.
Concordo. O Neji em si ele já tinha aquela defesa que, dito lá pela Tenten, rotação era a defesa absoluta do Neji. Talvez até mais impenetrável que a do Garan. Possa ser que seja uma hipérbole? Possa ser, mas... 遠距離戦闘は分が悪い。何としても接近戦に持ち込まねば。覚悟。No caso aqui, o Rock Lee vai se preparar para utilizar a Lotus primária. Não teve tempo do Neji utilizar o rotação. Mas aí é o seguinte, se caso o Rock Lee ele conseguir pegar o Neji nessa primeira oportunidade aqui já acabou a luta. Primeiro, para utilizar a Lotus primária, ele vai, chuta o oponente, utiliza a sombra da folha dançante, prende o oponente com as faixas que ele usa no braço e utiliza o Multi-Rang, que no caso é a Lotus primária. E é uma técnica que, tipo, não tem como o adversário ele se defender. Então aqui o Neji já iria levar. Hã? A princípio, vamos voltar um pouco mais na animação, que foi mostrado o Rock Lee com a velocidade dele. Ele abre ali o portão da abertura, utiliza a Lotus primária. O Neji mostrou que ele ia utilizar a rotação e não conseguiu. Não deu tempo. Possa ser que sim, até porque o Neji, quando ele foi tentar repelir o ataque do Naruto, ele não deu tempo de utilizar a rotação. Pode ser levado em consideração isso. E agora o Neji utilizar uma substituição, não sei. これで終わりだ。お前は俺の発見の領域内にいる。 Se eu levar em consideração que o Neji escapa da Lotus primária e o Rock ele tiver no raio do alcance da técnica dos 8 trigramas, 64 golpes, acabou pro Lee. Por quê? Tem um filler onde o Rock Lee, junto com... esqueci agora o nome do personagem, que é um personagem lá que também utilizava só Taijutsu. Ele é da Vila da Areia. Ele acertou pontos específicos ali do fluxo do chakra do Rock Lee. E aí o Rock Lee não conseguiu acessar os portões internos. 8 trigramas, 64 golpes, é uma técnica de ataque do Taijutsu do Neji, que faz parte do clã da linhagem principal do clã Hyuga, que o Neji aprendeu sozinho. Tanto rotação como 8 trigramas faz parte da linhagem principal do clã Hyuga e o Neji aprendeu sozinho. É uma técnica poderosa, onde ele vai acertar 64 pontos de chakra do adversário, e o adversário, depois de ser atingido, até é difícil dele ficar sequer em pé. O Naruto lá ficou em pé por conta de roteiro e tal, né? O roteiro em si ajudou, porque pra falar a verdade, tudo é roteiro, né? Independente do resultado que tiver, é roteiro, porque teve o criador e tal, que tava ali escrevendo, então ele decidiu que seria daquela forma. Mas o que eu tô dizendo é que teve canetada ali pro Naruto passar, mas aqui o Rock Lee sendo pego no alcance do raio do 8 trigramas, acabou. Pra mim, no final dos exames Chunin, quem venceria é o Neji. O Neji ele tem defesa pra repelir os ataques do Rock Lee, e ele tem ataque pra impossibilitar o Rock Lee de acessar os portões internos. Se o Rock Lee acessar os portões internos, tem chance. Inclusive, lá no meu canal principal, vou deixar aqui nos cards, que eu fiz a luta de Rock Lee versus Neji na fase preliminar dos exames Chunin, e lá eu falo que o Rock Lee ele vence. Então se você quiser assistir e saber mais o porquê que ele vence, o link vai estar aqui no card e você vai entender o porquê. Só que aqui eu não vejo o Rock Lee vencendo o Neji já sabendo dos portões internos do Rock Lee e não dando essa abertura pro Rock Lee usar. E a partir do momento que o Neji acessar os pontos de chakra do Rock Lee, acabou. Porque como é que o Rock Lee ele vai acessar os portões? O oponente ele vai conseguir utilizar o chakra depois. Foi mostrado que o Naruto ele foi atingido nos pontos de chakra ali pelos 64 golpes, não estava conseguindo acessar o chakra, necessitou do chakra ali da Kurama, só que lá na luta contra o Gaara a gente percebe que o chakra dele normal ele já estava conseguindo acessar, mas leva alguns minutos. Nesses minutos, meu amigo, é o suficiente aqui pro Neji finalizar o Rock Lee. Não finalizar em si, mas derrotar ele, impossibilitar dele continuar.
全身60 I pressed the 64 chakra points all over your body. Ou seja, eu pressionei os 64 pontos de chakra, todos os seus 64 pontos de chakra do seu corpo. Então é isso. Pra mim acabou. Aqui pra mim acabou porque o Rock Lee não vai acessar o maior trunfo dele, que é os 5 portões internos. Eu levo pro lado que se o Rock Lee ele conseguir acessar os 5 portões internos, vitória pro Rock Lee. Não vou desmentir o que a obra disse. O Guy mesmo falou dizendo: a chave da vitória pra vencer o Neji é a Lotus oculta, por conta da velocidade e da força sobre-humana que o usuário adquire, que no caso o usuário ele adquire ao acessar os portões internos. O Neji, descartando o Rock Lee de usar os portões internos, acabou o maior trunfo do Rock Lee, que é a vitória de vencer o Neji. Pra mim aqui acabou. 14個の転結をついた。お前はもう立てもしない。僕の勝ちだ。 Ó, tipo, Dante, é tipo, não vira as costas pra mim. Tá, aqui basicamente é aquela cena icônica que o Rock Lee ele se levanta. Aqui no caso ele não tá inconsciente, né? Mas ele tá inconsciente lá e não quer lutar contra o Gaara. いずれにしても次で終わりです。僕だけがこんなところで負けるわけにはいかない。 Aqui eu já discordo. Esse finalzinho aqui da animação eu já não concordo não, porque não faz sentido o Rock Lee... Tem um filler. Ah, mas filler pode ser considerado? Não sei, vai de você, tá? Mas o que deu a entender lá é que eu me esqueci o nome do personagem que o Rock Lee ele enfrenta. Ele é da Vila da Areia, utilizava só taijutsu, pressionou os pontos de chakra do Rock Lee e ele não conseguiu acessar os portões. Não tem sentido o Rock Lee acessar os 5 portões se os pontos de chakra foram pressionados. E lembrando, o usuário da técnica do punho suave, ele pode pressionar os pontos de chakra, ele pode tanto beneficiar o oponente como restringir as habilidades dele. Então qual é o sentido de uma luta onde o Neji ele quer vencer, dele beneficiar o Rock Lee? Não faz sentido pra mim. E não faz sentido mais ainda o Rock Lee acessar os portões, sendo que ele pressionou os pontos de chakra. É isso, acabou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. O que deu a entender então foi que o Rock Lee foi vencedor na fase final dos exames Chunin. Bem, o finalzinho eu discordei. Mostrou que o Neji poderia utilizar uma substituição, só que até onde eu saiba não é do Neji ele utilizar a substituição assim numa luta. Ele é puro, ele é só na base do taijutsu ali. Então, o que mais faz sentido pra mim é o Rock Lee tentando utilizar o Lotus primário e o Neji sentindo uma ameaça usar a defesa dele, que é o Kaiten, o rotação, pra poder repelir o ataque dele. Daria tempo, Davi? Eu não sei. Mas na hora do impacto ali, ambos iriam um pro lado e outro pro outro. É isso, eu quero saber de vocês. Pra mim, nesse vídeo, eu dou a vitória pro Neji. O Neji sai vitorioso aqui desse combate. Mas eu quero saber de vocês. Quem que vocês acham que venceriam na fase final dos exames Chunin? Mesmo o Neji já sabendo. O Neji já sabe dos portões internos. Quem vocês acham que vence? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Quero ver os argumentos de vocês. Trazem os argumentos. Eu trouxe aqui os meus. E, pessoal, deixa também um like aqui nesse vídeo pra esse vídeo estar sendo impulsionado para outras pessoas que gostam da obra, que gostam de consumir a obra, de estudar a obra em si, de Naruto. Se você quer acompanhar mais aqui do canal, vou estar deixando aqui 2 vídeos. Tá aparecendo aqui pra vocês, beleza? Então é isso. Acabei me estendendo muito, mas eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e os meus argumentos. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.